Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Design Experimental e Linguística. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os fundamentos do design experimental, que são justamente as técnicas que devem ser observadas de maneira a produzir um bom experimento, que tenha validade interna e externa e que permita resultados confiáveis e válidos. Vamos ver quais são esses princípios básicos do design experimental. Em primeiro lugar, temos que entender o que é um design experimental, também conhecido como delineamento experimental. Consiste na determinação do plano que é dado na experimentação, ou seja, do modo como serão organizadas as unidades experimentais, as variáveis e as condições experimentais. Um bom delineamento experimental também se refere à maneira como as condições são oferecidas às unidades experimentais. E ele deve ser elaborado de forma a deixar claro o que está sendo controlado e investigado, bem como a forma como se vai alcançar os objetivos pretendidos. Para construir um design experimental, temos que conhecer os seus fundamentos, os seus elementos constituintes. Vamos começar então pelo conceito de unidade experimental. Uma unidade experimental é uma unidade física ou biológica usada num experimento e sobre a qual recai o experimento ou a análise. Pode ser uma pessoa, uma peça fabricada, um vaso, uma ferramenta, uma droga e muitas outras coisas mais. Também é chamada algumas vezes de parcela, que é a tradução do termo inglês plot. Em linguística, as unidades experimentais são sempre seres humanos, falantes de uma determinada língua, que, ao participarem de um experimento, são denominados sujeitos. Então, na experimentação linguística, a unidade experimental usada é a do sujeito falante, com várias características, conforme veremos. Em um experimento, é importante dissociar os conceitos de observação e o de repetição. Uma observação é cada um dado extraído de uma unidade experimental. Já a repetição ou réplica é o nome dado às unidades experimentais dentro de cada grupo. Uma observação é associada à ideia do dado. Cada dado constitui uma observação, ao passo que repetição é ligado à ideia da aplicação do experimento. A cada vez que o experimento é aplicado sobre uma unidade experimental, nós temos então uma repetição. E como na ciência da linguagem, a nossa unidade experimental são os sujeitos falantes, a cada sujeito que nós aplicamos no experimento, nós temos uma repetição. Então, isso faz com que observação e repetição estejam ligados à ideia da quantidade de dados que se extrai de cada sujeito, bem como ao número de sujeitos. Aí, na telinha, nós temos, então, um exemplo, um experimento de priming, que foi aplicado a um grupo de 40 sujeitos, sendo que cada um deles foi submetido a 4 frases experimentais. Repare que de cada sujeito foram extraídos 4 dados, e é por isso que minhas observações formam 160. Mas como o experimento foi replicado 40 vezes, usando 40 sujeitos diferentes, nós temos aí que o número de repetições é igual a 40. Outro conceito importante na experimentação são dos fatores. Desde a nossa primeira aula, nós vamos usando termos como fatores, como variáveis, certo? Como variáveis explicativas, coisas que não são controladas. Tudo isso no design experimental é nomeado sob o nome de fatores ou variáveis experimentais, que podem ser definidas, portanto, como as características ou propriedades das unidades experimentais que são medidas ou observadas em um experimento, em uma análise. Em um experimento, existem aqueles fatores que são controlados e aquelas respostas que são medidas, e é por isso que tem-se sempre em um design as variáveis independentes, também conhecidas como variáveis explicativas, ou variáveis em análise, ou simplesmente fatores. E há também as respostas que são colhidas, contadas e medidas, que vão formar as chamadas variáveis dependentes, também conhecidas como variáveis de resposta, ou simplesmente respostas. Querem um exemplo?
temos aí um exemplo para vocês. Em uma pesquisa em linguística aplicada, investigou-se a eficácia de 3 métodos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, no caso o inglês, medida por meio do score total, obtido pelos sujeitos no exame IELTS de proficiência em língua inglesa. O que se controlou nesse experimento? Repare que o que está sendo controlado é a eficácia de 3 métodos de ensino-aprendizagem. Então, isso é uma variável independente, os métodos de ensino-aprendizagem. Já aquilo que está sendo medido é o score no exame IELTS. E isso vai formar, então, a variável dependente. Um bom design, então, especifica quais são as variáveis independentes, bem como quais serão as variáveis dependentes, lembrando sempre que as variáveis independentes têm de ser bem definidas e controladas, para que o nosso experimento obedeça aos requisitos de validade interna e externa. E as respostas têm de ser bem definidas e bem colhidas e registradas, porque senão o nosso experimento perde precisão. Níveis e condições experimentais são decorrentes do modo como as variáveis independentes são definidas. De um modo geral, o nível de uma variável é o nome dado às diferentes instâncias que uma variável independente pode assumir. Uma variável pode assumir um ou mais de um valor, que serão assim os seus níveis. Os níveis, quando isolados, podem constituir por si mesmos uma condição experimental, também chamadas de tratamentos. Então, no exemplo aqui vai ficar mais claro para vocês compreenderem essa importante distinção. Um aluno deseja investigar se a concordância entre os tempos verbais afeta o tempo de leitura e a compreensão das sentenças em português. Para tanto, ele pretende apresentar aos sujeitos frases nas quais a concordância está respeitada e frases nas quais ela não está. O aluno medirá o tempo de leitura da sentença e o índice de acertos a uma pergunta final que visa aferir se a sentença foi bem compreendida. Observando esse exemplo, nós temos que a variável independente, aquilo que está sendo controlado, é a concordância entre os verbos. Ok? Só que essa variável ela possui 2 níveis, uma concordância correta e uma concordância incorreta, formando assim 2 condições experimentais. Repare que os níveis não correspondem à variável independente. A variável independente é uma coisa. Os níveis são as instâncias pelas quais as variáveis independentes vão se manifestar. Se tivesse sido controlado, por exemplo, faixa etária, então nós teríamos aqui diferentes níveis, que corresponderiam às diferentes faixas etárias em estudo. Digamos que aqui fosse controlado o tipo de concordância, por exemplo, verbal e nominal. Teríamos aqui uma variável com outros 2 níveis. E por aí vai. E as variáveis dependentes são aquilo que é medido, no caso, o tempo de leitura e o índice de acertos. As condições experimentais podem ser de 2 tipos. Podemos ter as chamadas condições teste, que são aquelas que se referem às variáveis que são efetivamente controladas e observadas no experimento, e as condições controle, que são aquelas que são inseridas no experimento a fim de se poder estabelecer uma comparabilidade com as condições teste, funcionando assim como uma baseline. É muito importante que os experimentos tenham comparabilidade, porque, conforme vimos, na linguística, o tipo de experimento predominante é o experimento do tipo 3, que visa saber qual é o efeito da alteração de determinadas variáveis sobre os fenômenos. E a gente pode medir o tamanho desses efeitos comparando as condições experimentais entre si. E, muitas vezes, então, é necessário a inserção de condições controle a fim de que haja uma comparabilidade, a fim de que haja uma baseline no nosso experimento. E com isso, assim, a gente fecha os principais conceitos do design experimental. Tenho em mente que é importante num design definir o número de observações, o número de repetições, quais são as variáveis independentes, quais são os seus níveis, quais são as condições experimentais daí decorrentes e quais serão as variáveis dependentes. Com tudo isso definido de forma clara e objetiva, pode-se passar à próxima etapa,
que é a da montagem do experimento. E esse vai ser o objeto das nossas próximas aulas. Eu espero vocês aqui novamente, pessoal. Um abração para todos e obrigado.